gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos para gravar nosso 5º podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai até o YouTube, dá um like lá, curte a nossa página, que é Café com Neuro, ok? Hoje a gente está com uma convidada ilustre, estou muito feliz que ela esteja aqui, Andréa Laura. Foi minha professora e eu estou muito alegre com esse momento. E eu vou deixar ela se apresentar, contar um pouquinho quem é ela e a formação dela, porque a gente vai falar hoje um pouquinho sobre dores e emoções. Bom, falando de emoções, e antes de me apresentar, eu até emocionei, porque assim, Marcela foi uma aluna excepcional, primeira turma, e uma aluna que sempre teve um diferencial enorme. Nós tivemos uma aproximação grande, voltar aqui nesse momento, né, e tendo participado dessa formação, foi difícil eu segurar, mas não teve jeito, a emoção veio. Então, a emoção é isso, é algo que a gente não tem controle. Bom, eu sou Andréa Laura, formada, vamos dizer, recentemente em psicologia, mas desde o início eu comecei a minha formação tanto quanto interessante. Eu graduei em zootecnia. Já na zootecnia, o que me chamou a atenção foi a bioquímica. Fui fazer um mestrado em nutrição e aí apaixonei definitivamente pela bioquímica. Na bioquímica, caminhei para a questão da sinalização celular. Então, como que as coisas acontecem na célula, especificamente pensando no crônico e no agudo. Depois, à medida que eu fui andando, né, nessa área, eu me tornei pesquisadora também, e as emoções, o caminho delas e essa questão de crônico, agudo foi também entrando na minha vida, me chamou a atenção. Então é um pouco do que eu hoje tenho um certo conhecimento e pesquiso também. Bom, acho que é isso. Essa é a forma mais simples de apresentar. Eu fico muito lisonjeada, viu, de você estar aqui, tudo que você falou. E, gente, eu esqueci de dizer, né, aqui quem está na mesa conosco também é a Anne, fisioterapeuta, e a Júlia, fisioterapeuta também, que compõe esse Café com Neuro aqui, que é um encontro que a gente faz trazendo pessoas muito especiais. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre dores e emoções. Então vamos lá, André, para começar, assim, o que é a saúde mental? O que é ter uma boa saúde mental? É uma pergunta que não é trivial, né? O que é ter saúde mental? E será que tem esse padrão? Mas eu acho que nós estamos falando de bem-estar. Porque hoje, mesmo paciente que tem algum problema, né, algum transtorno, alguma patologia, nós vamos trabalhar com esse paciente. Será que ele não tem saúde mental? Claro que tem. Agora, o que nós estamos buscando num paciente, né, em um paciente? É a questão da qualidade dele. Como que ele está vivendo esse momento, esse dia a dia. Então, nós vamos trabalhar no sentido de promover uma melhor qualidade. Então, quando a gente diz de saúde mental, a gente está falando do bem-estar, do meu bem-estar frente à minha vida, como que eu me organizo em relação a mim e em relação aos outros, aos demais, a essa sociedade que eu interajo no dia a dia. Sim, eu vejo muitas pessoas falarem, não tenho mais saúde mental para isso. Eu acho que elas estão dizendo de um excesso, uma saturação. Né? Estão passando sobre um problema e estão falando de repetição. Às vezes dela ou às vezes do entorno. Também não sei se tem essa diferença, porque nós somos seres que estamos interagindo. Então, em toda interação, tem uma parte que é minha. E apesar do consciente dela, às vezes, jogar para o outro e dizer, nossa, não dou conta, mas eu não tenho saúde mental para lidar com essa pessoa. Sim. Então, quem olha de fora vai dizer, nossa, aquela pessoa está desgastando ela. Eu, como psicólogo, olho e falo, a capacidade dela de lidar e de interagir
ela está dizendo, não consigo mais, não dou conta de resolver, preciso de ajuda. Sim. Então essa é a escuta, a minha escuta como psicóloga. Sim, perfeito. E você acha que teria alguma diferença entre saúde mental, emocional, elas se interligam? Eu não consigo, talvez algum outro profissional possa fazer essa diferença. Não sei se pela minha formação, que vem primeiro a parte orgânica, e ela é toda interligada. O corpo, ele não está dividido em orgânico, físico, psíquico. Todas as coisas estão interligadas. Então, vou pegar o coração. Ele tem um batimento, né, considerado normal, a depender da emoção. A emoção vai alterar. A emoção está onde? Ela parte daqui. Então, é uma outra parte do corpo, mas que está interligada e vai interferir. Então, todas as coisas interferem e estão ligadas. Tem diferença? A meu ver, não. Está tudo interligado. E aí, quando você fala de emoções, André, assim, que às vezes as pessoas querem um local específico, né? De onde vêm essas emoções? De onde vêm as emoções do nosso corpo? Existe um local específico? A emoção, ela é abstrata? Ou ela tem um local que é de lá da área cortical, você acha que vem de um ponto que a gente pode falar anatomicamente, né? Pra gente não dizer que é uma coisa abstrata. A emoção é abstrato, né? Eu acho, Marcela, que primeiro a gente tem que considerar o desconhecimento das pessoas. Quanto mais a gente conhece, mais a gente compreende como que esse corpo, né? Que eu penso num corpo perfeito, como que o corpo funciona, porque ele é completamente integrado. A emoção é abstrata. Se eu não tenho conhecimento, eu vou pensar, o meu sentir é algo, né, que assim vem do espaço, que vem do outro. Sim. E que entra dentro de mim. Então eu acho que aí nós estamos falando da percepção, como que eu percebo algo que acontece. Agora, a emoção é definida na ciência como química. Então nós temos mediadores internos, hormônios, substâncias, proteicas ou não, que vão atuar. Então, por exemplo, medo, né? Qual que é a substância que vai agir no seu corpo? Adrenalina. Então, essa coisa de quando eu sinto medo, e eu acho que aí fica fácil de dizer para as pessoas, para elas entenderem. Quando elas sentem medo, tem duas reações que ocorrem, ou que podem ocorrer, que é fuga ou combate. A adrenalina é conhecida como o hormônio da fuga ou do combate. Por quê? Porque ela vai preparar o seu corpo para isso. Como assim? Ela vai preparar para duas coisas diferentes? Não, ela vai preparar o seu corpo no sentido de ter energia para fugir, correr ou para partir para cima. Você precisa de uma única coisa chamada ATP, que é a nossa moeda de energia dentro do corpo. Ah, tá, aí eu vou fugir ou correr, como? Aí vem uma outra parte. Qual é o seu histórico? Como que essa pessoa cresceu? O que nós temos numa caixinha lá? Quais são as memórias que ela tem? Como é que ela foi criada? A somatória disso. Então veja de novo uma integração. A somatória disso vai dar o resultado. Se eu parto para cima ou se eu vou fugir. Mas a emoção, ela tem pontos no corpo, né? Definidos, que vão liberar substâncias e que vão, então, gerar esse resultado. A forma como eu percebo, que é diferente para todos nós aqui, um mesmo evento, então, uma barata que passa. Para mim, eu vou olhar, não vai fazer a menor diferença. Se alguém tiver medo, eu falo 1 minuto, vou lá, me perdoem os que defendem os animais, nesse caso, vou matar. Já estaria em cima da mesa. Eu tive um episódio assim, eu estava na Federal e tem armadeira, que é uma aranha extremamente venenosa, e ela pula. E a Federal é lotada e tinha um laboratório do meu lado, pesquisa. Então, ali no ICB, tem muito, é fácil, pelo menos era. E nós estávamos numa roda ali dos alunos, né? De repente, o povo entra em pânico. E eu olho e falo... E não tive dúvida. Pá!
O colega falou, pesquisa, você matou a pesquisa. Eu falei, matei e evitei de que alguém fosse para o João 23. Exato. Então, a forma como eu percebo, Reagiu, né? eu reagi frente ao perigo, foi diferente da forma que o outro Sim, reagiu. sim. Aí nós estamos falando de outras coisas que vão compor, mas a emoção, raiva, alegria, tristeza, estresse, que não é uma emoção, um estado, né, de percepção, está muito bem caracterizado. São substâncias químicas que são Perfeito. liberadas no corpo. Divertidamente, então existem. Completamente. Claro que existe. Existe a somatória, não é tão simples assim. É, Né? sim. Porque existe o que a gente chama de combinação. Quem fez aí matemática lembra como é que é. Você vê um C, combinação pequena e o resultado é imenso. Porque as possibilidades são inúmeras. Exato. E as emoções são esses 4 mesmo? Pegando o gancho Não, do na divertidamente. verdade, as emoções, eu até fiz um jogo que a gente ainda não soltou para poder... tem um pesquisador chamado Paul Ekman, que é quem foi estudar essa questão das emoções e ver assim, será que no processo de evolução das emoções, de evolução do ser humano, há uma mudança? Então ele vai estudar, começar lá com os animais e ele diz, essas 5 emoções, elas não alteram. Então, primeiro ele definiu 5, né? E tem a questão da face, até quem viu uma série Lie to Me, muito interessante, que é baseada nesses dados, que tem movimentos aqui, Da ou mímica músculos facial. que são, que manifestam, né, que são recrutados pelas emoções, então, que não altera ao longo do tempo. Mas depois dessas 5, eu sei que ampliou para 7, e aí tem outras. Então, aquelas são as básicas, e que não alteram, mas não são só elas. André, você acha, né, assim, entrando um pouquinho na dor, porque você pontuou várias coisas, você acha que emoção, ela pode atuar também no processo de modulação das dores? Você acha que está relacionado ou são coisas separadas? Vamos pensar às vezes em duas vertentes, na dor física e na dor que a gente pode aprofundar um pouquinho, que é a dor emocional, né? E a gente deixou bem claro aqui que emoção, né? Nós temos sinalizações bioquímicas para a gente não pontuar que dor é emocional, a dor que eu sinto, ela não existe. Né? Assim, eu acho que existe dor, quando diz dor emocional, como que eu entendo? É uma dor que não materializou no corpo. Perfeito. Mas não materializou em qual nível? Porque se é uma dor química, quem está sofrendo a química é o meu corpo. É não o físico. Então você tem hoje vários tipos de profissionais. Eu fui, inclusive, há pouco tempo, semana passada, numa massagista, e ela termina dizendo assim, eu trabalhei, liberei muito cortisol. O que ela está dizendo? O cortisol, eu sou uma pessoa extremamente estressada, então tem um excesso de cortisol, que é uma das substâncias, a principal substância que representa aí, que o corpo libera no momento de estresse. É bom? É ruim? É bom e é ruim. Que aí nós estamos falando de tempo, frequência, que essa substância está sendo liberada. Não tem nada que é 100% bom. Se vocês conseguirem encontrar nem amor, né? Então, é bom e é ruim, eles vão entrar como moduladores. Então, a dor que você está me perguntando, a dor emocional, eu acho que eu preferia, com a minha compreensão, eu iria te dizer agudo, liberação de substância, aguda, liberação de substância crônica. Então, algo que é pontual e algo que é frequente. Eu posso ter um pontual que passa a ser frequente. Sim. Porque uma coisa é sentir uma dor hoje. Se eu chego aqui e digo, Marcela,
Eu não memorizei, eu sou péssima com os nomes, mas é Júlia e Anne. Então, quase que é uma só. Então, se eu chego para vocês, entra aqui e digo, tô com uma dor, quer dizer, vocês vão tratar como um problema já definido e instalado? Acredito que não. Vocês vão olhar ali pontualmente, vão perguntar, já aconteceu antes? Não, primeira vez, já é aquela coisinha, o que aconteceu, né? Para saber. Mas, à medida que eu chego, ou que eu retorno, e essa dor passa a ser constante, então ela já está saindo desse agudo e está caminhando para um crônico, que a gente está dizendo de constância. Então, a dor emocional, ela pode não ter chegado no corpo materializado. Ela pode dar só um ponto e depois dissipar. À medida que essa substância, né, ou que essa dor vai sendo frequente, agora vamos voltar lá para as emoções. É química. Então, vou falar um pouco da química. Sim. A química liberada tem uma diferença muito grande para a célula. Uma química que é liberada de forma aguda, em episódios aí que são distantes, para uma química liberada com frequência. Como assim? O nosso corpo convive com todas essas substâncias o tempo inteiro. Mas, se eu entro num estado de depressão contínua, então eu tenho ali uma alteração do meu padrão. Que o nosso padrão é um padrão oscilatório, né? A gente entristece, fica alegre, a gente fica eufórico, deprimido, mas eufórico, contínuo, triste, contínuo, aí, ou alegria contínua, eufórico, né? Ou dependendo da intensidade, tristeza contínua. Eu estou dizendo que eu estou alterando um padrão químico, em que o meu corpo agora vai lidar com uma substância o tempo todo. Como que isso vai atuar no meu corpo? Pode desenvolver aí patologias. Sim. Né? Nós temos várias hoje que estão ligadas a uma emoção. Para as pessoas pode falar, tristeza vai adoecer? Nossa, afeta o sistema imune. Está provado, está bem estabelecido. Sim. Então, agora se eu começo a adoecer com frequência, não vou olhar o meu padrão. Então, para as pessoas que acham que a emoção é algo do externo, então é difícil essa correlação. Mas quando as pessoas entendem, tristeza, eu estou liberando substância aqui dentro. A substância da tristeza, mais fácil, porque tem tanto nome. Essa substância da tristeza, mas meu corpo não sabe lidar com ela? Sabe. O que o seu corpo vai, e o corpo é ajustável. Então ele vai aprender a lidar com uma tristeza constante. Mas tem um preço, como tudo na vida. Então, o emocional e a dor orgânica estão ligados, muito ligados. Acabei de falar, a tristeza, ela vai interferir no seu padrão de imunidade. Isso. Agora, se você pensar que a pessoa está sentindo uma dor, diminui ali a capacidade de reagir ao que está acontecendo, vai interferir? Vai interferir. Também. Eu vi há um tempo atrás um médico falando, um amigo meu, se ele vir isso, ele vai saber, que ele estava dizendo assim, é besteira essa coisa de um paciente com câncer, a emoção interferir. Eu olhei e fiz assim, catei o meu telefone, fulano, deixa eu te falar, a ciência já mostrou que isso não é verdade, as células, inclusive, porque assim, você tem hoje o caminho para mostrar essa célula que é responsável pela defesa. E quando a gente fala de câncer, nós estamos falando de defesa. Célula defeituosa precisaria ser destruída. Isso. Né? Exatamente. O tratamento é para isso. A emoção afeta todo esse seu sistema imune. Que o papel é esse, destruir o que o corpo, que não faz parte ou que não faz parte de uma normalidade. Isso. E aí isso aqui vai ser suprimido.
porque entra num processo de supressão. Como assim que a emoção não é importante para esse paciente? É fundamental, assim como para vocês aqui. Perfeito, perfeito. Né? Eu falo muito, né? Vocês puxam a linha, eu vou. Eu acho muito interessante essa ligação de dor e sofrimento. Pensando assim, um atleta, ele praticava um esporte e teve uma lesão no joelho. Então aquela dor, às vezes ela é tratada aqui na fisioterapia, pegamos muito essa questão, mas ela não tem mais dor, mas tem o sofrimento, às vezes de não voltar a fazer o que fazia antes, né? Não praticar, não tinha aquele... Ou queria competir e foi, eu acho, vão começar nesse e para o mais grave, que é esse, né? Sim. Porque aí você está dizendo, e vem essa pergunta do físico e psíquico, que é uma coisa que a gente separa, mas para facilitar. Sim. Porque senão a gente fica perdido, mas ele está interligado. Porque você pensa bem, o atleta, ele vive daquilo. Então, uma lesão ou alguma injúria que ele sofra, onde que aquilo vai pegar? Vai aonde a gente está trabalhando, que chama trauma. Né? E o trauma, para a psicanálise, ele vai para onde? Lá para o inconsciente. Então, ele vem aqui e o medo está ali. Agora, olha, integrando tudo. A adrenalina está sendo liberada o tempo inteiro ali. Porque o medo, e aquele medo que não é dito, que não é falado, porque ele vem fazer o processo dele de reorganizar, reabilitar esse corpo, mas a mente, a parte psíquica interna, que não é dita sobre qual é o meu medo, qual é o meu pavor, qual é o meu pânico, é esse, de não retornar mais. Sim. Né? Se a gente já sofre vendo uma partida de futebol ou algo que a gente está torcendo e a gente já tem esse medo, imagina a pessoa que habita esse corpo. Exato. A autocobrança, né? Então, quando você diz, nós tratamos isso, então vou pegar essa parte aqui. Nós tratamos essa parte do físico e o psíquico. Ele teve acompanhamento ali para esse sofrimento interno. Sim. Eu não gosto muito dessa separação, mas para conversar, eu não acredito na separação, mas para falar, a gente tem que falar, e esse sofrimento interno? Então, vai ficar ali como fantasmas, que é isso, o inconsciente, a gente não acessa o nome, mas ele te acessa o tempo inteiro. Então, como que isso vai refletir? Como que, na performance desse atleta? Sim. Entende? Ao mesmo tempo, indo para o tempo de vocês com esse paciente aqui. Como será que é tratar um paciente que só vem tratar o físico? E aí eu acho que esse ponto é muito importante, André, porque quando a gente pensa no indivíduo, né, seja qual for o indivíduo, seja um atleta, seja um sedentário, a gente não pode esquecer que o indivíduo ele é biopsicossocial. Então, quando o paciente nos busca, né, aqui na nossa área, a gente não pode olhar só para o físico. A nossa área, ela está relacionada com o físico, mas a gente tem que entender esse indivíduo em todas essas casinhas que ele habita, que é o biopsicossocial. E compreender que, por exemplo, se tem o trauma, se tem a dor, se tem o medo, isso influencia diretamente na recuperação física. Então, se a gente não olhar o indivíduo como todo, nós vamos tratar partes e que, na verdade, a gente só está remediando. Nós não estamos tratando a causa. Né? Exatamente, porque são várias causas. E essa compreensão precisa estar muito clara, né? Ela precisa transpor barreiras, que às vezes a pessoa está olhando só para o joelho, ou só está olhando para o problema no ombro. O que mais por trás disso, né? Que está relacionado? Pode ter sido apenas o trauma físico, mas o que isso impacta, ou o que vinha antes para impactar a parte física? E o que acontece e como que vai ser resolvido dentro desse sujeito?
Exatamente. que é uma somatória da vida desse sujeito anterior com o que acontece aqui hoje, como que ele vai lidar, porque um trauma é algo do imediato, Exato. né? É uma perda que se apresenta sem nenhum aviso prévio, não teve um preparo. Então, como que isso que aconteceu impactou esse sujeito, esse interno? Porque vocês vão estar pegando na parte palpável e a parte que a gente não toca, não vê. Então, e que tudo está interagindo. Então, esse sujeito, não é que algo que acontece com ele, porque se a gente pudesse dizer, isso aqui aconteceu aqui, é pontual. Não existe, é uma rede, nós temos uma rede interligada. A rede nossa de neurônios, neuronal, ela é toda interligada com a parte de músculos, tudo. Então, se você toca aqui, você toca em todo o meu corpo. E precisa ser visto isso. Porque senão é esse paciente, inclusive, que vem com uma expectativa, e não é só na sua área. Um paciente também que chega, vamos supor, ele vem para mim e diz, a minha dor é psíquica. E eu vou olhar e perguntar, como assim? Porque a mão já está aqui, está dizendo que a dor está aqui. E ele está dizendo que é psíquica. E agora fazer uma terapia vai resolver a questão física? Essa era uma outra pergunta nossa, né? Como que a psicologia ela trata, né, essas dores que já se tornaram físicas, né? Que às vezes o paciente ele chega igual você disse, minha dor é aqui, né? Como chegam pacientes que têm, eu tenho alguns pacientes que têm um histórico de instalação de patologias, de desenvolvimento de patologias. Então, como que eu, porque, ou talvez a psicologia, né, ela vai lidar com esse paciente caminhando para, como vocês, promoção da saúde desse sujeito, ou do paciente. Mas nós estamos falando de um paciente, vamos pegar o Anne ou Júlia. Perdão, essa era a parte mais difícil, né? E o tanto de nome que eu erro. E quando eu errava, eu mantinha o erro. Que é a Júlia. Pelo menos eu fui no jogo. Que a Júlia trouxe a questão desse, sofreu um trauma, né? Então, o que esse paciente é? Nós estamos falando de angústia, medo, então um sofrimento interno. Então esse é o sofrimento que nós precisamos acessar e que nós temos que acessar para que esse paciente tenha a confiança de colocar o que ele ainda nem olhou, porque às vezes a dor é inconsciente, ou seja, ele não tem acesso a essa causa. Então nós vamos trabalhar no sentido de acolher para que ele, num primeiro momento, tenha ali a confiança de trazer qual é o sofrimento. Porque o sofrimento físico, eu não tenho propriedade, eu não tenho capacitação para lidar. Essa parte dos músculos, essa quem vai tratar são vocês. Então, tem um encaminhamento. Então, eu acredito, né, quando eu olho para um paciente, eu estou pensando nele como um todo. E eu vou fazer uma pesquisa desse todo. Uma parte eu vou trabalhar, as outras eu vou encaminhar. É uma rede de apoio. É uma rede de apoio. Porque senão nós saímos da questão de, o paciente é o psíquico. Já que a emoção é que começa tudo, não é verdade. Ela trouxe aqui, né? Ela trouxe um trauma que entre uma lesão que vai gerar um trauma. Então, qual é o caminho por onde começa? Eu não sei, mas uma vez que ele começa, ele não é mais só o começo. Ele vai pegar todas as áreas desse paciente. Então, esse paciente, ele precisa, se ele tem interesse na promoção da saúde dele, ele tem que também entender que ele é um ser todo biopsicossocial.
né? Então ter essa precisa consciência, né? ser atendido por essa rede. Gera Porque até uma aí- frustração, né? Às vezes o paciente melhora aqui e fala, gente, mas como que eu melhorei? Não tem mais dor e como que eu não consigo superar as barreiras mesmo que ele tem? Tem uma área da psicologia, a psicologia ela tem várias áreas, então eu lembrei quando você falou isso, veio na minha cabeça o gatilho, Sim. né, que é a área da TCC, então, que trata, vai olhar para esse paciente como o problema que se instala. Eu não sou dessa área, então se eu cometer algum erro, quem estiver escutando, assim, já vou me desculpar, mas ele olha para esse problema, como que está impactando e vai trabalhar de forma focalizada ali e tem esses estabelecimentos, quais são os gatilhos, né? Sim, pensamento catastrófico. Isso, exato, muito bem, exatamente. Então, para poder auxiliar. Então, como que isso ocorre? Porque vocês resolveram uma parte. Exato. Tem outras partes que foram impactadas ou recrutadas. Né? Vou pegar um caso meu. Eu afoguei com 2 anos. Então, eu tenho pânico para eu entrar no mar, é só quando a maré está muito baixa, e já fiz muita análise para isso, mas assim, essa é a menor parte do impacto na minha vida. Eu tenho maior dificuldade com água. Se ela for cristalina, ainda assim eu acredito, mesmo ali no início, tudo bem que tem praias, tem tubarão, mas é dessa espessura, que não molha nem o pé, e eu já acho que tem tubarão que vai me engolir inteira. Por quê? Eu estou dizendo sobre um trauma que eu sofri, porque eu caí aos 2 anos e quase morri, foi meio quilômetro debaixo d'água. O que eu vivi ali, além do pânico, né, de água entrar, tudo isso, a morte muito próxima, repercute até hoje. Agora, a água, para mim é fácil ligar, eu afoguei, por isso que eu tenho pânico. E as outras coisas que impactaram na minha vida e que só com a terapia que eu venho vendo, né? Nossa, olha, isso tem relação com aquilo. E assim eu consigo caminhar no sentido de promover um melhor bem-estar, porque é terrível. Todo mundo está na piscina e eu sentada batendo as perninhas, desde nova. Então, que me restringe. Exatamente. Impacta no seu social. Exatamente. E vai impactar no físico também, que eu poderia fazer natação. Isso. Então, esse é todo o contexto. Aí eu vou só para terapia? Claro que não. Então, tem uma parte da psicologia também que tem essa coisa, vamos expor você ao seu trauma, ou ao que está te privando aqui, prejudicando, para que você possa trabalhar a questão. Então, nós estamos falando desse ser como um todo. Perfeito. Não, André, é muito bom, né? Você acha, André, assim, qual que é a importância, como que você vê isso da questão do equilíbrio físico e o psíquico? Como que você acha que deveria ser, ou se tem o ideal de encontrar esse caminho aí do meio, do equilíbrio físico e psíquico ou emocional? Nós estamos falando de uma pessoa que está com esse problema físico, ou nós estamos falando do ser humano como um todo? Não, vamos pensar assim, nas pessoas que têm, por exemplo, dor crônica, né, que já caminha com essa dor, e onde é que está esse ponto de equilíbrio, assim, na sua visão, como que você vê, como é que você enxerga isso, assim? Eu acho que é assim, Marcela, o ponto de equilíbrio está no ser. Em quem? Está em mim, está em você, está na Julie, está na Júlia. Então, assim, tá nessa pessoa. Agora, o ponto é como que ela caminha. E aí estamos nós aqui, deveriam ter outros profissionais. Perfeito. Né? Porque nós estamos falando de promover a saúde. Então, a primeira coisa é reconhecer. Tem algo comigo que não está funcionando. A segunda coisa é se perguntar, eu dou conta, eu estou dando conta de lidar e resolver? Então,
Se a resposta, e normalmente é não, porque se eu tivesse, eu não teria chegado a esse ponto. Apesar de que esse é um problema. A pessoa vai rodar até chegar, normalmente quando ela chega para mim, para você, para nós profissionais, é porque ela já está assim, passou do limite há muito tempo, né? Então, uma vez que eu detecto que tem algo errado, eu devo procurar saber. E existem pessoas que estudam para resolver essas questões. Então, o meu equilíbrio está no meu modo de entender em tomar consciência e agir. O próximo depois seria aceitar. Uma vez que eu venho até você, estabeleço uma relação de confiança, porque para tocar no corpo é necessário. Perfeito. Para eu poder conversar sobre o que está aí dentro e que eu não tenho acesso, é o primeiro passo. A partir daí, se você me diz, Andréia, você precisa fazer terapia, isso vai te ajudar, vai nos ajudar, vai acelerar esse processo aqui. Então, é seguir nessa linha de confiança. Assim como um paciente meu. Perfeito. Quando chega e eu olho e digo, você precisa ir ao psiquiatra. Quando um paciente começa a me dizer, eu tenho depressão, mostrar quadro, não é eu estou sentindo tristeza, eu vou dizer, olha, a gente pode ali tentar olhar alimentação, atividade física, mas nós estamos falando de química e de um desbalanço. E a química entra aí, né? Eu digo a questão da psiquiatria para reorganizar. Muita gente, inclusive eu, sempre tenho medo de remédio da questão de dependência. Mas aí também tem um terapeuta para estar junto e trabalhar. Então, eu acho que esse bem-estar nós caminhamos, iniciando por um ponto e seguindo ali nessa linha de confiança e entendendo esse corpo não é um ponto, esse corpo é todo complexo. Para atender, para melhorar, é necessário uma rede e não só um ponto de ação. O ponto de ação vai me ajudar, um remédio vai ajudar. Resolve a causa? Não. Então, a ação de vocês vai resolver? Pode resolver esse problema pontual. Mas e o retorno disso? Porque a pessoa às vezes vem, eu imagino que ela deve vir. No meu caso, eu acho que é mais difícil, porque todo mundo pensa, a mente é muito mais complexa. Né? Eu só resolver isso aqui, mas não quer dizer que eu estou completamente bem, que também nem existe. Mas eu acho que no caso de vocês é muito mais fácil a pessoa entrar e falar, vim aqui, quando eu sair não terei nada nunca mais. Então a frustração e talvez esse retorno. E por isso que a avaliação na nossa parte, ela precisa ser uma avaliação específica e abrangente. E a educação, a gente trabalhar na parte educativa mesmo desse paciente, que a maior parte das dores crônicas, né, que elas são reais, elas não vão desaparecer. E aí, esse ponto, a gente precisa fazer esse trabalho, né, educativo mesmo, porque no nosso ponto é a gente dar condições de fortalecer as estruturas para que eu possa enfrentar esse sofrimento que ele vai vir. Eu ia levantar, mas olha só, eu pensei em algo, né, que nós falamos, né, na questão, eu puxei a questão do câncer, e voltando para o trabalho que vocês fazem. Vamos imaginar um paciente no sofrimento emocional, como a Júlia colocou. Eu não, tá, Júlia? Porque eu não faço essa diferença. Mas colocou e esse paciente entra e não fala, só vai falar do que está o físico, da manifestação. Agora você tem alguém contra o seu trabalho. Porque você vem aqui e atua. E internamente a química é contrária. Então o paciente não melhora. E aí a quem que ele atribui a culpa? Acho que é Marília Mendonça. A culpa é sua. Então, terrível. Verdade. Né? Então é necessário uma conscientização. Que eu acho que começa. Eu faço isso e acho que vocês também. Para dizer, olhar para o paciente. Eu estava falando aqui antes, como que eu atendo um paciente?
A primeira coisa que eu pergunto, como está a sua alimentação? Perfeito. Como é que está a atividade Seu sono. física? Tudo isso, porque vai interferir. Eu sei disso, uma deficiência, um ferro, deficiência de ferro. Ferro não leva oxigênio, sem o ferro, hemoglobina. Se não leva oxigênio, não produz ATP, moeda de energia. Não tem nada no corpo que acontece sem ATP. A pessoa vai ficar ferro, deprimida. Ou seja, deprimida por conta do ferro. E aí eu tô tratando o quê? Acabei porque ela tá sem vontade, sem não sei o quê. Gente, de jeito nenhum. Vamos primeiro resolver algumas coisas. E junto, nós vamos conversando aqui. Para saber por que não está comendo direito, por que está faltando. Aí é uma integração. Mas eu vejo que tem essa dificuldade, né, de encaminhamento ainda. Muito. Médica. Porque as pessoas entendem, primeiro, hoje eu acho que assim, não sei se hoje, mas eu vejo, eu quero resolver esse problema. Óbvio, Imediato, né? Você quer ver? A ponta do meu dedo está doendo. É o trabalho do terapeuta. A ponta? Mas ele quer resolver a ponta. Se você falar que está no corpo inteiro e que chegou na mente, ele fala, tá, vou procurar outra porque eu quero quem resolva a ponta dele. Ele está dizendo, eu não quero resolver. Sim. Entende? Então, assim, tem muito isso. Mas eu vejo que há dificuldade interna da gente aceitar que precisa realmente da terapia e do tratamento, assim, como um todo. Eu quero falar disso. Mas em relação também... Não, esclarecimento. De onde que vem isso? Eu só fui saber disso fazendo psicologia. Então, lá no início, eu não vou saber datar, mas lá no início, por que tem a fala? Na minha família tem. Ficou doido. Falou que vai fazer terapia? Tá louco. Tá doido, né? Então, de onde que vem que tá doido? Então, lá no início tem até, não vou lembrar, mas depois vocês podem me cobrar, porque tem um filme ligado a questão do nazismo, né? De matar ali as pessoas. O Holocausto brasileiro. Então, tem esse, eu acho que é um filme, não é uma série, é um filme, que é muito doloroso. Por quê? Porque lá no início, se o homem não queria a mulher, se era uma pessoa de rua, uma pessoa com a saúde mental ali, com problemas, ia tudo para o mesmo lugar. Sim. E como que se definia? Doido. E não é história. O homem queria... Não quero mais essa, não me serve, agora eu quero a Anne. Como é que é o livro, né, numa sociedade fechada? Ela ficou doida, que é o gaslighting vai entrar, né? Mas, então, esse preconceito, ele não surge do espaço, ele surge de um início, de como que foi feito. Então, os hospícios, né? Você tinha ali pessoas... Retirar as pessoas da todas, sociedade. exatamente, retiravam, e pessoas que às vezes, você pensa, uma pessoa que está na rua, será mesmo que ela está precisando disso ou ela está dizendo outra coisa? Né? Ela está precisando de uma outra coisa. Mas todo mundo era colocado para esse lugar com uma escrita. Ficou doido. Ali é o lugar de doido. Então, a psiquiatria, a psicologia vai entrar aí, nesse início, e vai carregar esse estigma. Sim, às vezes a pessoa faz terapia, a outra fala, mas o que você fala na terapia? Você nem tem problema. Você não tem nada pra falar lá. O que é falar? Mas eu vejo que essa dificuldade é individual, mas profissional também, de encaminhamento. Eu falo por mim. Eu tenho uma doença crônica, que é a síndrome do intestino irritável. E para eu conseguir chegar na terapia, foi assim, um caminho muito longo. De dificuldade de médico saber encaminhar, de falar, não, essa dor sua não tem nada no exame, então o que vai explicar essa dor? Então eu me senti, às vezes, assim, jogada numa rede de profissionais que não sabiam o que fazer com essa dor, que já não era mais física, entendeu? Que a causa era voltada para mesmo questão emocional, que era o gatilho para essa dor ser física no intestino. Então, para eu chegar na terapia foi um caminho muito, muito longo.
E olha que interessante, depois você pode até complementar se você quiser, né? Deixa eu só te Já falei tanto, né? que a gente precisa entender que nem sempre que tem dor é porque tem algo que está machucado, que está ferido, que tem uma lesão. Isso, a gente precisa desmistificar essa questão que dor tem lesão física. Eu posso dar um exemplo agora, atual. Eu tenho um evento que está me estrangulando. E aí eu comecei a chiar e falei, pneumonia. Olha, eu sou psicóloga, né? A gente não faz um autoprocesso, eu faço terapia. Acho que todo psicólogo deveria ser obrigatório. E aí fui para o hospital, já chamei meu filho pensando, eu vou internar, porque o negócio tá tão feio. E o médico pediu, vamos fazer um raio-x. Ele falou, tá tudo limpo, tá tudo certo. E eu pensando, psíquico, isso aqui é só emocional. E é isso que você está dizendo. E pra tinha a sensação, tem gente falando, meu peito tá vai pesado. explodir. Quer dizer, aí tem uma outra coisa, voltando na emoção e a questão da estrutura. Se você pegar o batimento cardíaco, tá lá. O impulso, tem os nódulos dentro do coração que vão gerar o impulso elétrico, que vão fazer a parte muscular bater, mas tem em qualquer livro dizendo a emoção altera. A adrenalina entrou ali, tem um mecanismo, é química, tem os lugares de ligar que vai alterar. Quer dizer, você vai morrer, vai ter problema? Feriu, quebrou? Não, gente. Não. Ali pode ser uma substância que fez aquele caminho por uma emoção que você sentiu. Então, de novo, essa mais uma vez, ligação. né? Essa ligação, André, pra gente não dizer que é menos importante ou que a pessoa não está sentindo, né? De levar para um lado que é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. Essa dor é coisa da sua cabeça, né? Como se coisa da minha cabeça é assim, você criou. Isso. Pode até ser. Assim, a gente cria, né? A gente vê fantasma onde não tem. O que falta para as pessoas entenderem é que o que eu sinto não fica numa bolha, que é como se a gente carregasse umas bolinhas aqui externas, que é coisa da sua cabeça, que não vai para lugar nenhum, vai para o pé, para um dedo que vai doer. Como? O que eu sinto é químico. A química, ela roda o seu corpo e vai impactar. Qual local são outras questões, mas que vai impactar. Então, coisa da sua cabeça, a gente já pode dizer assim, é mesmo, aqui produz um monte de substância química e que vai andar o corpo inteiro. E por isso eu estou reagindo, estou viva. Perfeito. Né? Lindo. O corpo é lindo, né? Eu também E a acho. gente precisa conhecer cada vez mais. E nosso papel como profissionais da área da saúde, de todas, né? De todas as áreas interligadas, como a gente tem esse papel importante de conscientizar a população. É nosso papel, né? De levar essas informações, de ter o conhecimento para quem não tem o conhecimento. Eu acho que é um diferencial, Marcela, Sim. porque isso que a Júlia falou, né, eu acho que os médicos eles estão caminhando para essa questão de compreenderem, tudo bem, a área deles, se eu pedir para vocês lidarem com o emocional, como é que vocês vão fazer? Né, eu não me lembro qual foi o setor que já sei, eu fiz um estágio no Ministério Público, na parte de feminicídio. Então, quando nós chegamos lá, qual era a fala recorrente? Eu sou promotor, eu sou quem recebe aqui, eu não sou psicólogo, o povo chega chorando. Quer dizer, eu entendo quando a medicina está dizendo, eu vou olhar aqui questões pontuais, mas nós estamos falando de uma outra coisa mais importante, que é para qualquer profissional. E aí vem assim, a parte que eu não tenho conhecimento, a minha limitação. Exatamente. Essa é a dificuldade, porque às vezes a gente acha que sabe tudo e que tem que resolver tudo.
E o ponto é dizer, minha parte é essa. Aí nós vamos voltar, que vai talvez explicar a sua pergunta, querendo dividir mente e corpo, né? Sim. Vamos dizer assim, por quê? Porque nós tratamos, entre aspas, de formas separadas, mas a gente não pode deixar de ter a compreensão desse corpo, que é todo integrado, com o externo e com o interno, e que existem profissionais, por isso o início da gente falando sobre uma rede. Então é uma compreensão. Dizer que eu não tenho habilidade nenhuma, compreensão, nem preparo para fazer fisioterapia, eu posso fazer uma massagem que não vai resolver, né? Eu já precisei da fisioterapia. E ela é muito potente, apesar da gente falar, meu Deus, aquelas coisas repetitivas, mas ela é extremamente potente. Foi a fisioterapia que me tirou de entrar numa mesa de cirurgia. Então, ela é extremamente capaz, mas ainda assim tem a limitação. A psicologia é extremamente capaz, mas uma vez que a doença se instala, agora eu vou dizer para um paciente que está com Alzheimer, que está com Parkinson, que está com câncer. Não, vem para o meu consultório que tudo será resolvido. Claro que não. Não é um passe de mágica. Né? Somos todos agindo juntos com os nossos saberes no sentido de promover a melhora desse paciente. Quanto mais esse paciente entender que ele é esse corpo, melhor vai ser a aceitação dele. Eu não preciso só da fisioterapia, eu preciso de uma terapia, eu preciso de vários profissionais. Então, acho que é isso. Muito bem. Muito obrigada. Foi um prazer, O prazer é te nosso. ver de novo. Nossa. Assim, foi uma alegria. Foi. Eu fiquei, a hora que você começou a falar, nós já tínhamos conversado um pouco, eu fiquei extremamente emocionada, porque assim, a profissão que eu abracei, que é essa do ensino, olha, eu estou emocionando de novo. Eu sempre pensei, né, eu sei como professora, também estão aqui suas alunas, da gente contribuir para a formação desse profissional. Então, assim, uma felicidade muito grande vir, e eu vim exatamente porque era você. Assim, eu estou sem tempo para poder falar, mas ontem eu pensei, gente, eu sou muito louca, né? Eu tenho que acordar 4 da manhã, eu tinha que acordar 4 da manhã para preparar esse projeto que eu estou envolvida, e realmente estou assim. Ontem eu achei que eu tive 3 crises epilépticas, não tem epilepsia, minha língua enrolou e tudo. Eu falei, meu Deus, estou sem tempo. Aí quando eu lembrava, amanhã eu vou desmarcar. Mas vim com a maior alegria Que no coisa caminho, boa. porque ia te encontrar. Uma aluna super especial, que eu honra. tenho Uma honra, certeza, gente. vou dizer agora, olhando para lá, que vocês estão em mãos assim excelentes. Eu conheci a Marcela no primeiro período, aluna de bioquímica, disciplina que era a minha cadeira, né, a cadeira que eu ocupava, e sempre foi uma aluna extremamente responsável, competente. E professor é isso, a gente vê um potencial e à medida que o aluno vai evoluindo, você tem certeza que aquele potencial vai ser, né, será manifestado. Como aqui hoje, então, tá aqui uma boa indicação. Procurem a Marcela, a Júlia e a Anne. Vocês estarão, 3 gerações, vocês estarão, né, em excelentes mãos. Obrigada, André. A gente que fica muito feliz, a gente ficou muito feliz que você aceitou o convite. Que bom. Dessa conversa mesmo. O objetivo, quando a gente pensou no podcast, foi esse, de trazer informações para a população, de trazer profissionais diferentes e para a gente falar de diversos assuntos. E eu acho que isso vai engrandecer mais ainda para as pessoas saberem, né, de várias áreas e que a gente tem várias formas de tratar e que a gente precisa tratar com todo mundo trabalhando nessa mesma rede integrada. Para o bem comum, né, desse paciente. Desse indivíduo. Que bom. Nossa, muito feliz, né? Muito feliz. Muito obrigada. Também, muito obrigada A gente pela agradece oportunidade. Muito boa. Deixa eu pegar aqui. É só uma lembrança. Só para Obrigada. tomar um muito cafezinho obrigada. mais tarde. Muito obrigada, A gente gente. que agradece. Fiquei muito feliz.
Queria agradecer a presença. Eu acho que é um tema de extrema importância, não negligenciar as emoções, né, o impacto que ela tem no nosso corpo. E foi uma manhã assim, riquíssima em conhecimento. Tenho certeza que quem está nos assistindo agregou muito e que vai levar isso para a vida realmente. Acho que nós vamos fazer próximos. Tem muitos temas. Pensando a gente pegar tema específico Com assim certeza. e avançar, ver os principais problemas Com que tem e certeza. conversar sobre eles. Perfeito. Já animei. Nós também. Tem muito assunto para ser Muita falado. coisa pra abordar. André, te agradecer, uma manhã assim, de muito conhecimento realmente. E onde as pessoas podem te achar? Redes sociais? Eu tô agora, assim, esse ano que passou, né, foi um ano ali bem que eu comecei a me organizar para atender os pacientes, e esse próximo, ele vem com podcast e vem com o Instagram específico. No momento, vocês têm o meu contato, nas redes vai ter um contato super engraçado, porque no Facebook eu tenho meu nome, Andréia Laura Prates Rodrigues, mas no Instagram é o das duas, porque eu também sou cozinheira. Então, meu Instagram começou com isso. Então, eu não tenho Instagram ainda da psicologia. Ele vem, chama Linha, que é, né, essa coisa dessa mobilidade, que é a linha meio leve, solta, que move, toma diversos formatos. Sim. Então, essa é a minha firma e como eu vou abrir em breve. Que coisa boa. Legal. Perfeito. As pessoas também podem achar, né, o nosso perfil do consultório, que é o Marcela Fontalos e Reabilitação. Isso. Isso mesmo. E as meninas também têm o perfil pessoal e profissional delas, se vocês quiserem falar, gente. Sim, é o doutora.Julia Magalhães e o da Anne. Anne Veloso, físio. Isso. Então, gente, curte, assistam e compartilhem essa manhã maravilhosa que tivemos aqui. E se precisarem, boas mãos. E também, né? Precisarem de terapia, podem Serão procurar. bem-vindos. Sim. Um beijo, gente. Até a próxima.